e o Jonathan Djavan. E antes da gente começar a bater esse papo, eu queria só falar um pouquinho sobre o que é o marketing digital, né? Para as pessoas tentarem entender um pouquinho, porque muito se fala, mas às vezes as pessoas nem sabem direito o que é. E o objetivo do marketing digital é trabalhar as promoções por meio das marcas, dos produtos, e alinhar isso com as mídias digitais. Então, dentro disso, eu vou alternar aí as perguntas com os meus dois convidados. Eu vou começar com o Pedro, porque ele é uma pessoa de resultado dentro desse contexto do marketing digital, que ele tem um Instagram com bastante seguidores, né, Pedro? 12,5 mil ou é milhões, Pedro? Eu nunca sei. 2,6, na verdade, mil seguidores. Está subindo, né? Vai aumentando, e a proposta é que a gente consiga mais. Olha aí, muito bem. Então, diga aí para a gente, Pedro, como é que a gente faz para a gente ter um Instagram aí bombado, cheio de pessoas nos seguindo? Como é que você trabalha essa questão do marketing digital? Olha, é muito interessante sua pergunta, Daisy. E, na verdade, a ideia, eu trabalho com marketing digital pensando na proposta do que a gente chama de marketing de conteúdo, né? Trabalha um pouco a ideia de marketing de permissão, mas basicamente parte de uma premissa comum, que hoje nas redes sociais a gente utiliza bastante, que seria a produção de conteúdos gratuitos. Entregue conteúdos gratuitos que são conteúdos de valores, que as pessoas possam perceber como valor para as pessoas. É interessante porque a gente pensa, o que seria um conteúdo de valor, né? Dentro da minha proposta, sou formado em educação física, falo principalmente sobre exercício, saúde mental, mas o valor ele está muito relacionado com a ideia, aquilo que eu posso oferecer, que trabalha com a ideia de dor e de desejo. Então, são conteúdos gratuitos. A proposta inicial é a produção de conteúdos gratuitos, conteúdos que vão agregar valor, que estão relacionados com a dor e com o desejo. E aí, naturalmente, como a dor e o desejo são elementos muito poderosos para despertar interesse, para despertar a atenção das pessoas, consequentemente, né? O interesse e a atenção, ela faz com que a pessoa passe mais tempo, comece a te seguir, comece a curtir seus posts, a visualizar seus posts, a gente consegue criar valor dentro dessa proposta, proximidade. A gente cria uma coisa que é muito interessante. Eu li um livro recentemente, que é um livro que chama Marketing de Permissão. Ele fala muito sobre essa ideia da gente provocar nas pessoas e na verdade, pedir que as pessoas dê permissão para que a gente, inicialmente, né, produza um conteúdo, elas comecem a curtir, se engajem nos conteúdos e futuramente a gente ofereça um e-book, um curso, um produto digital ou físico, porque a chance que elas têm de comprar é muito maior, uma vez que essas pessoas, aos poucos, elas vão dando permissão para você. Então, a proposta basicamente é essa. Pedro, eu não estou conseguindo lhe ouvir, eu não sei o pessoal. Você está falando, mas não está saindo aqui o som para mim. Não está saindo? Deixa eu ver aqui se eu consigo ajeitar. Pronto, eu acho que agora vai voltar ao normal. Pedro? A câmera, só um minutinho, que eu acho que às vezes o problema pode estar aí. Tá.
Entendi. Pronto, então, enquanto o Pedro está tentando ajustar a câmera dele, Djavan, conte aí para a gente, por favor, como é que você vê essa questão do marketing digital, como é que foi sua experiência? Então, hoje o marketing digital, né, que nada mais é do que essa transição do que já era feito no off, né, para o mercado digital, hoje é essencial, né, porque é o que vai dar expansão e alcance, né, para as marcas, para os serviços, seja lá o que for. E assim, a experiência que eu venho tendo, venho construindo há algum tempo, eu comecei no Dropping, comecei a fazer gestão no Dropping, tive alguns mentores dentro disso, e de lá eu fui aprendendo toda essa gama do tráfego, das estratégias e como fazer, e assim estou indo, né? Estou cultivando essa carreira há algum tempo. Show, Djavan, show. Me diga uma coisa, Djavan, enquanto o Pedro está tentando organizar. A gente está falando da Lua 4, né, que é uma empresa que trabalha muito essa questão do setor automotivo, o setor de carros e tal, universo de concessionária. E dentro disso a gente sabe que chega aos contatos dos clientes, né, para essas empresas. E aí, me diga uma coisa, com relação a esse lead, que para quem não sabe bem o que é, não sabe bem o que é o termo, é esse contato do cliente que chega para as lojas e que depois é transformado em venda. Em quanto tempo, mais ou menos, a pessoa tem que trabalhar esse lead dentro do marketing digital? Não, assim como qualquer coisa, não só dentro do automotivo ou do marketing digital, de forma geral, é uma questão de experiência geral do usuário, né? Eu Sim. também me formei em design e depois passei um tempo estudando UX, então tem toda essa questão. O Rodrigo tá com o microfone. Rodrigo, Enfim, tem uma pessoa com o microfone aberto. é o Rodrigo, mais de boas. Então, tipo assim, como a questão geral, o lead tem que ser tratado o mais rápido possível, né? Ter toda aquele contato humano, ter toda aquela questão de estar próximo e trabalhar, né, as nuances, quebrar as objeções do cliente, né, que chega através disso, mas tem que ser o mais rápido possível. Como acho que qualquer pessoa que quer ser atendida de forma geral quer atenção o mais rápido possível, porque todo mundo quer resolver a situação mais breve, né? Então, essa de forma geral é isso. Muito obrigada, Djavan. Pedro, conte aí para a gente como é que foi essa sua venda do e-book aí pelos canais digitais. Como é que você montou esse e-book? Como é que você trabalhou as ferramentas de marketing digital? Show de bola. É interessante porque até alguns anos atrás eu não tinha, né, a experiência com o marketing digital, com a ideia de usar as redes sociais como uma ferramenta para construção de autoridade, criação de valor e, naturalmente, venda de produtos e serviços. E aí, em 2020, né, eu comecei a entender, na verdade, um pouco antes disso, eu comecei a entender a necessidade de estudar a marketing digital, de entender como funciona todo o processo, até porque é um caminho sem volta. A gente está falando de marketing digital, mas é um caminho sem volta. Então, todos nós, em algum momento, toda empresa, vai precisar entender sobre marketing digital, o que significa a ideia, né, como criar valor para as pessoas, como dar, né, criar permissão, criar um ativo de permissão importante. E aí, nesse processo, um colega meu me fez um convite para a gente fazer uma parceria, né, que seria um produto que, na verdade, era um curso mais um e-book dentro da minha área de estudo, né? Eu estudo muito saúde mental, exercício, comportamento e exercício, a parte de comportamento emocional, psicológico, fisiológico em relação ao exercício. E a gente, obviamente, em cima dessa minha expertise, a gente decidiu criar um curso, um e-book dentro dessa temática. Mas o que é interessante é o processo, né, de lançamento, o processo de construção, que até pega um pouco do gancho que eu falei há pouco tempo. Então, a gente construiu, em cima da minha expertise, um conteúdo que tem uma finalidade bem simples. Então, o e-book ele tem uma finalidade bem simples. Ele vai atender e vai resolver, ele propõe, a gente propõe no e-book a resolução de dores
voltado para personal trainers, que no caso está muito relacionado a pessoas que entram em programas de exercício e abandonam. A gente sabe que a grande maioria, depois de 6 meses, abandona programas de exercício. Então, a gente entendeu quais são as dores do meu público, que seriam personal trainers, quais são os desejos que eles têm. Em cima do meu conhecimento, a gente propôs um conteúdo, né, um curso mais um e-book que pudesse atender, na verdade, sanar essas dores e resolver, né, e realizar os desejos. Em cima disso, a gente fez todo um cronograma de postagens no Instagram sobre esse tema. Então, a gente passou um mês, basicamente, postando conteúdos com uma certa frequência. A gente postava, começando com 3 vezes na semana. Quando foi se aproximando do lançamento, a gente aumentou a intensidade da postagem. Na última semana, antes do lançamento, a gente estava fazendo 2 postagens por dia. Alimentei bastante os stories para provocar não só essa ideia de dor, mas a frequência é muito importante para gerar engajamento. E aí o que a gente fez? A gente criou uma masterclass que muitos de vocês já devem ter visto algum anúncio no YouTube, é muito comum, né? Ó, pessoal, vem participar de uma masterclass gratuita sobre tal tema. Então a gente criou um evento gratuito, investimos um valor principalmente no Facebook Ads, para poder trazer as pessoas, né, para se inscreverem nesse evento. E aí, nesse evento, ao final dele, eu fiz o lançamento do e-book, juntamente com o curso. O curso a gente manteve, basicamente, acho que foram 3 ou 4 semanas de carrinho aberto, depois a gente fechou o carrinho para o curso e mantivemos aí a venda do e-book. Hoje em dia ele está fechado, mas pretendo reabrir novamente, e recentemente eu tive uma experiência, né, sem tráfego pago, só com tráfego orgânico, que eu vendi uma aula. Eu gravei uma aula de 42 minutos e fiz todo o processo de venda no Instagram, tráfego orgânico, só tráfego orgânico. Também tive outra experiência, que eu faço parte de um livro, que eu sou um dos coautores desse livro, e é interessante, cada coautor recebeu 15 exemplares, enfim, fiz alguns stories no Instagram e um feed bem feito. A gente conseguiu aí, em um dia vender todos os exemplares sem nenhum tráfego pago. Mas é a ideia, por quê que isso contribui? É demanda. E é uma coisa legal, pessoal, para quem usa as redes sociais, eu pretendo usar as redes sociais, a entrada, né, de que muitos falam, é o conteúdo gratuito. Óbvio que não somente o conteúdo gratuito, mas é o conteúdo gratuito dentro daquilo que você oferece enquanto empresa, daquilo que você oferece enquanto profissional, que tem a capacidade de resolver dores e realizar desejos. E isso precisa acontecer nas redes sociais com uma certa frequência. A consistência, ela é muito importante para que você consiga ter resultados. Então, o motivo de eu ter resultado, né, nesses 3 exemplos que eu dei, consegui ter resultados legais, óbvio, posso melhorar muito mais, mas consegui, está muito relacionado ao processo anterior ao lançamento, que foi de publicação, de manter uma consistência nas postagens, porque a consistência ela vai gerar engajamento. O engajamento está muito relacionado, né, em você manter as pessoas interessadas naquilo que você traz de conteúdo, e eventualmente você faz uma venda, vai ficar muito mais fácil o processo de venda, até mesmo de resolução de objeções e por aí vai. Eu não estou dizendo que ele é alto nível? Muito bem, Pedro. É marketing com resultados, né? Interessante. Djavan, dentro do que Pedro está falando, a gente está falando bastante da questão do Instagram, mas a gente tem outras ferramentas também, né, que ajudam nesse processo. E eu queria que Djavan falasse um pouquinho como é que as pessoas fazem para anunciar no Facebook Ads, já que Pedro comentou. Eu queria que você desse uma explicação, por favor, para as pessoas, como é que elas conseguem fazer isso. Então, atualmente tem algumas formas, né, que o Meta disponibiliza para a gente fazer os anúncios. E aí tem muita gente que tem aquele botão do impulsionar, né, e acaba utilizando. É uma forma, é bem bacana, principalmente para quem está começando, ainda não consegue investir numa gestão de tráfego mais séria, porque o que acontece? Aquele botão ali, ele vai funcionar inteiramente só dentro do Instagram. Então, por isso que quando às vezes você impulsiona por aquele botão, tem tanta interação na postagem. Só que o anúncio que é feito através da ferramenta, né, do Meta, né, que é o que a gente chama de BM, né, que é o Business Manager, que a gente faz toda a gerência por lá, que tem o gerenciador de anúncios, né,
A gente pode fazer campanhas muito mais segmentadas, distribuídas e focalizadas. Então, tem várias estratégias. Então, para o cara que está começando, ele tem pouco investimento, vai lá no botãozinho mesmo de impulsionar, vai distribuindo a sua marca, vai criando alcance. Quando tiver bem mais bacana mesmo, que você quiser dar essa expansão, e claro que se você já tiver a condição de já ir direto para um gestor ou para uma agência, né? É bacana porque já vai, né, criar todos os passo a passos do começo, né? Mas para quem está começando é isso, foca lá no botãozinho, já é uma alternativa. O Instagram, o Meta já vai facilitar bastante coisa, mas ciente que isso vai rodar só ali no Instagram, para a galera do Instagram. E aí depois quer expandir, vai para uma gestão mais séria, que aí faz por dentro do gerenciador, e aí dá para detalhar muita coisa mesmo. Então, fica barato o custo e dá para atingir bacana. E aí, trazendo um adendo para o que o Pedro estava falando sobre essa questão, eu também tenho outro lado de áudio que eu já venho há alguns anos estudando e tenho alguns projetos de música. E aí, na pandemia, eu acabei também fazendo um cursozinho, né? Eu fiz um workshop falando sobre áudio, e eu acho que a minha primeira barreira, assim, foi o medo, assim, de anunciar, de postar e a galera não querer. Mas, assim, como o Pedro vinha falando, né? Eu já tinha uma construção de audiência há algum tempo, então, quando eu anunciei, teve a demanda. E aí, do workshop, eu tirei uma turma. Então, eu fiz uma turma de 15 alunos, de vários lugares, João Pessoa, Recife, pá, e começou daí, dessa questão orgânica também. Então, acho que vale salientar esses pontos para o cara que está começando. Ele pode começar no orgânico, tendo em vista isso que ele vai construir audiência e tempo, né, o seu público. Depois ele consegue o investimento do patrocínio no botãozinho. Quando ele escalar, ele vai para a gestão. Ele pode fazer essas 3 etapas. E aí é só questão realmente de tempo e constância, porque eu acho que é o maior problema da galera é não ter a constância. Querer fazer aqui, já que ele deu resultado, e aí quando não dá, se frustra e larga. Tem que ser constante. É melhor todo mês, todo dia um pouquinho, do que você ficar só dando tiro e perder tudo, tá ligado? Muito bem, meninos. Então, é muito interessante, né, esse universo, e eu sou testemunha do quanto vocês dominam isso aí, principalmente Pedro, que eu tenho um pouco mais de proximidade, ele me ajudava, não era Pedro, com as minhas palestras. Eu conto, você conta, Pedro. Pedro criou uma página de anúncio para mim no Facebook. Sempre que eu ia fazer uma palestra, um evento, eu dizia, Pedro, me ajuda aqui, eu não sei fazer isso. Aí a gente ia lá, criava, impulsionava, como meus meninos estão dizendo, pagavam um certo valor, né? E atingia um público. E é bem legal, porque a rede social, ela diz, né, quantas pessoas visualizaram, direciona para o seu WhatsApp, você pode escolher por localidade. Tudo isso eu aprendi com o professor Pedro Agrícola. Mas os meninos aqui da Locado também me ajudam muito também com essa parte. E é um universo, assim, é muita coisa. Dá para fazer muita coisa no digital, no Facebook, no WhatsApp, TikTok, no Google. Realmente a gente iria passar uma noite toda aqui falando sobre essas ferramentas e ainda não ia ser suficiente, né? Então, Pedro, me diga uma coisa, como é que as pessoas, como é que você fez para utilizar essa parte de marketing de conteúdo? A gente falou um pouquinho sobre como foi o posicionamento, sobre e-book, sobre eventos, mas como é que a pessoa faz assim para ter uma ideia, para planejar isso aí? Você teve ajuda de alguma empresa, ou você aproveitou o conhecimento que você já tinha, alguma coisa que você tinha em mente, que você queria criar e colocou lá a mão na massa e começou? Me diga aí. Show de bola. Excelente pergunta. Inicialmente, quando eu fiz o Instagram, eu comecei e publicava conteúdo sem necessariamente um direcionamento ou, né, uma linha editorial, algo nesse sentido. E aí, qual que é o problema disso? Porque uma coisa que é muito importante é a nossa comunicação, ela precisa ser muito assertiva na rede social. Porque senão, a gente pode comunicar ou algo que a gente não quer, ou a gente pode atingir um público que a gente não quer e que não vai comprar da gente. Então, isso é muito importante. Vou dar até um exemplo, uma vez que eu escutei, isso foi real, né? Escutei uma vez de um pessoal que trabalha com marketing, ele disse que uma pessoa procurou ele para ajudar ele na questão do marketing, porque ele tinha uma rede social
ele, na verdade, vendia cursos para churrasqueiro, curso profissional para você tornar um churrasqueiro profissional. E aí no Instagram dele, ele publicava muito conteúdo sobre qual é o ponto da carne, como fazer uma carne bacana, como fazer carnes diferentes. E aí, o que aconteceu? Quando ele foi lançar o curso dele, poucas pessoas compraram. E aí, nessa conversa, o que acontece? Ele muitas vezes publicava um conteúdo que não só interessava a pessoa que iria querer fazer um curso para se tornar churrasqueiro profissional, mas também pessoas que, por hobby, gostavam de, no final de semana, fazer um churrasquinho, que para ele estava interessante só fazer técnicas de como utilizar churrasqueiro por aí vai, que não necessariamente queriam se tornar um churrasqueiro profissional. Então tem muito a ver com a comunicação. Então, inicialmente, de fato, eu publicava conteúdos mais generalistas, sem pensar no editorial. Como é que foi minha virada de chave? Como eu comecei a entender a importância de me aperfeiçoar no marketing digital, em tudo que o digital oferece, eu investi em cursos, né? Então, eu investi em cursos, fiz diversos cursos, até hoje faço, acompanho, eu assino, eu tenho um modelo de assinatura que trabalha tudo com a ideia de curso digital, então ele vai atualizando sempre. E foi nesse momento que eu comecei a entender a necessidade de ajustar minha comunicação. Então, o ajuste da comunicação, ele depende muito, né, da tua persona. Quem é o teu, não sei necessariamente um público-alvo, quem é o teu nicho, quem é a tua persona, quem é o teu público ideal para que você possa vender, para que possa comprar os teus serviços ou os teus produtos, sejam eles, né, físicos, sejam eles digitais. E aí você vai montar essa pessoa. Para quem já tem uma empresa, é até melhor. Para quem já tem uma empresa, já vende produto, pega a ficha dos clientes. Qual é o perfil dos clientes que compram de vocês? Eles têm entre quantos anos? Maioria homem, maioria mulher? Quem são essas pessoas? Elas fazem o quê? Porque você define uma persona. Quando você define uma persona, você vai definir quais são as dores e quais são os desejos. Então, dentro daquilo que você oferece, dentro daquilo que o teu serviço, que o teu produto oferece, para a persona que você tem, aí você começa a definir quais são os conteúdos que eu posso publicar, que eu posso produzir, que vai conseguir resolver as dores e realizar os desejos dessas pessoas, óbvio, dentro daquilo que eu ofereço. E quando eu fiz isso, eu facilitei muito o processo de comunicação, de entendimento. Não era que a minha comunicação não era boa, mas que ela não era assertiva. E dentro do digital, você precisa ser assertivo para você pegar as pessoas corretas. Então, quando eu fiz esse ajuste, eu comecei a ter maiores resultados, eu comecei a receber mais convites. Então, por exemplo, hoje eu faço parte, né, de uma pós-graduação que acontece no Brasil todo. Recentemente, já faz algum tempo, eu recebi um convite para ministrar palestras nos condomínios todos de Natal sobre exercício de saúde mental dentro de uma consultoria que é a NTL Fitness. Então, você começa a receber esses convites. Recentemente não, ano passado, recebi um convite para gravar, né, para parte de um curso chancelado pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é uma entidade muito conhecida na nossa área. Então, isso também tem a ver, não só única e exclusivamente, mas também tem a ver com a minha comunicação dentro do digital. E uma coisa que eu fiz também, porque dentro daquilo que eu ofereço, dentro da minha formação, as possibilidades de conteúdos, elas são inúmeras. Eu posso falar sobre exercício e emagrecimento, posso falar sobre exercício e hipertrofia muscular. Dentro da saúde, eu posso falar sobre várias coisas, mas eu decidi falar sobre algo que é mais a minha expertise, e aí, obviamente, eu defini o que a gente chama de linhas editoriais, né? Quais são as minhas linhas editoriais para que toda a minha comunicação, seja ela no feed, seja ela no History, seja ela no Reels, ela possa ser coerente, ser compatível com as minhas linhas editoriais, para justamente facilitar minha comunicação para o público que eu quero que engaje, com a audiência que eu quero criar. Então, basicamente, essa foi a estratégia que eu utilizei. Muito bem, é isso aí. Tiago Garlato tinha feito um comentário aqui, que ele também começou assim, né? Tiago, para quem não sabe, ele tem uma página no YouTube que tem muitos seguidores também, bastante seguidores aí no setor automotivo. Então, realmente a gente começa assim, devagarzinho, né? E depois a gente vai meio que se profissionalizando, né? Vamos dizer assim, vai ficando mais
esperto com relação ao nosso público, com relação à questão da comunicação, como o Pedro está falando, que é muito importante. Às vezes a gente acha que está comunicando uma coisa e está comunicando outra. Então, dentro disso, eu queria que Djavan falasse aí um pouquinho para a gente sobre em relação a resultados, já que Pedro falou também da questão dos resultados que ele está tendo, dos convites e tal. Existe um tempo estimado para que a pessoa ela faça esse investimento, ela faça esse posicionamento, né, que as pessoas estão falando também muito desse termo, posicionamento nas redes sociais, e ela consiga ter algum retorno, ela consiga ter algum convite, enfim, apareça essas oportunidades, o objetivo seja alcançado, Djavan? Vamos lá. Você tocou em vários pontos bacanas, assim, que me retomam, principalmente nos últimos dias, que há uma pequena confusão, às vezes, né, na cabeça das pessoas, o entendimento geral é que as pessoas acham que esse posicionamento digital, que a gente também chama de presença digital, né, é só ter uma página do Instagram e do Facebook. E não é, sabe? Então, tipo assim, quanto tempo pode levar para ter um resultado sólido? Eu costumo às vezes dizer depende, porque tudo é relativo. Se o cara, como o Pedro falou, ele já consegue ter uma ideia geral da persona dele, né, da segmentação dele, isso já vai reduzir custo dentro das campanhas, porque a gente vai fazer o Facebook trabalhar menos para encontrar o perfil, né? Então, essa é uma das metas que a gente também alcança como gestor, né? Atingir a persona do cliente e achando ali dentro das métricas qual é o range de idade, região, qual é o gênero, qual é a plataforma, se é mais no Facebook, se é mais no Instagram, porque às vezes o público do cliente está no Facebook, aí o cara fica insistindo em gastar no Instagram, mas o público dele está lá, pô, esperando por ele, mas por alguma coisa que está na cabeça dele, ele prefere gastar esse tempo no Instagram porque alguém disse que no Instagram dá certo. Mas aí tudo depende do nicho, do público, da segmentação, da pessoa, do que ele está buscando. Então, esses resultados podem oscilar muito. O cara pode conseguir, se o cara já vem criando toda essa estratégia, ele pode conseguir no primeiro dia, assim, ele vai fazer o anúncio, vai rodar, ele já vai atingir resultado. Como ele pode levar 3 meses, 6 meses, um ano. Vai depender de como o cara está criando a estratégia, de como ele está vendo o negócio dele. A gente tem uma vantagem hoje no digital, que a gente consegue parametrizar e encontrar tudo isso. Porque antigamente, no off, no antigo, a gente não tinha. O cara entregar o panfleto, mas eu não tinha certeza de quem leu o meu panfleto, quem interagiu com o meu panfleto, quem guardou o meu panfleto, quem foi, se foi mulher, se foi homem, de que bairro foi, a gente não tinha isso. Então, hoje a gente tem. Então, quando o cara consegue extrair essas métricas, ele consegue, meu amigo, fazer a estratégia precisa do público dele. Ele vai gastar menos, vai ter mais resultado e vai ficar feliz, no fim das contas. Mas é um jogo de paciência e essa troca de paradigma desse entendimento. Posicionamento digital não é estar só no Facebook e no Instagram, tem um perfilzinho lá, não. É você estar aparecendo para o seu público a todo instante, em todo canto, em todo lugar. O cara vai dormir e acordar pensando em você. Quando você atingir isso, aí você atingiu sua presença e seu posicionamento digital. Até lá, você está só rodando em círculos ou perdido em alguma estratégia que alguém disse que vai dar resultado. Muito bem, Djavan. Djavan é top também. Djavan e Pedro, me digam uma coisa. Agora eu vou tentar extrair um pouquinho de vocês dois, da opinião de vocês dois. Já que a gente está falando sobre essa questão das redes sociais, da persona, vocês acham que o contratante ele consegue conhecer seu público-alvo, sua persona, ou ele só vai conseguir, de repente, com um trabalho feito dessa maneira, planejado? Porque, por exemplo, eu sou da área de gestão, um exemplo. Eu tenho uma ideia mais ou menos de quem é meu público, mas será que essa ideia é 100% assertiva ou o marketing digital pode me surpreender? Boa E aí, pergunta. Quer Pedro, começar, vai? Diago? Fala, responde e depois eu Posso ir. complemento. Posso ir. Assim, se alguns clientes já têm um panorama, né, minimamente, de quem é o seu público, né, mas muitos não têm.
E aí, quando, por exemplo, você falou que tem uma ideia mínima, então já é algo bom, porque a gente já tem um ponto para começar. E é como você falou, pode surpreender sim, porque às vezes você acha que seu público é aquela idade e na real quem está precisando do seu serviço é o vovozinho que está em casa ou é o adolescente que está entrando, estou falando de forma geral assim, né, está entrando na faculdade, enfim, você pode atingir de diversos parâmetros, de vários lugares, às vezes até de onde você menos espera. Então, quanto mais você vai conseguindo realmente ter o perfil claro do seu alvo, dá para brincar de várias formas. Por exemplo, se eu sei que eu quero vender, por exemplo, o Dia das Mães, eu quero vender um negócio para as mães, e aí eu entendo que tem todo esse apelo, né, emocional, então eu posso fazer campanhas para os homens, comunicando para os homens, não deixe de presentear sua mãe, papapá, e ali você atinge esse público de outras vias, mas também faz o emocional da mulher, que é mais forte. Pá, sua mãe, mulher, ser isso, é toda. Sabe? Então você ataca dos dois lados porque você tem uma ideia clara de quem é a persona, do que você quer atingir. E falta muito isso às vezes. Tanto do lado do gestor entender esses parâmetros, quanto do lado também do cliente de ter a paciência de alcançar isso. Porque ficou muito nas redes, de forma autoimposta, que é como se você fosse enriquecer da noite para o dia. Você vai fazer um anúncio aqui e amanhã, mano, já vai estar, menino, chovendo lead, chovendo resultado. E não é um trabalho, né, de formiguinha todo dia, todo mês, e testando, e vendo, e vê métrica, e ajusta, e aí vários outros parâmetros. Mas minimamente é isso, assim, dá para surpreender, mas a busca é essa. Quanto mais perto for do segmento, do nicho da persona, melhor vai ser, os resultados vêm e atinge com pouco. É só questão de estratégia e ir. Show de bola. Gostei bastante da resposta. O que eu posso acrescentar, pessoal, eu concordo com tudo que Djavan disse. Na verdade, ele é um processo de mudança, né? Ele é um processo dinâmico, porque uma coisa que até vou resgatar uma fala sua, Djavan. Quando a gente fala de digital, tudo é parametrizado. Então, tudo você vai ter acesso. As pessoas que engajam, as pessoas que clicam, as pessoas que compram. Isso é muito interessante, né, para, inclusive, você analisar como é que está o andamento do teu público. Porque, às vezes, você pensa, você tem uma estrutura que a tua persona é um determinado perfil, mas quando você começa a fazer, de fato, os patrocinados, você observa que ela não é tão parecida, que existem algumas mudanças. Então é importante estar atento a isso. Obviamente você tem uma diferença. Se eu já tenho uma empresa, se eu já tenho um produto bem estabelecido, se eu já tenho clientes, eu vou utilizar, obviamente, o perfil desses clientes que já compram da minha empresa como base. Mas pode haver mudanças, né? Até porque se eu uso online, eu posso ter um perfil que compra no online diferente do que vai no presencial. Isso pode acontecer. Então tem que estar atento a isso. Usar essas informações que a gente consegue coletar com as redes sociais para poder pensar em campanhas, para poder pensar em vários aspectos, para poder ajustar, por exemplo, uma segmentação, para poder pensar, olha, eu tenho percebido que eu tenho conseguido mais compra do público feminino do que do masculino. Eu já pensar numa campanha propriamente para isso, para a gente conseguir tornar o processo mais eficiente. E aí vai depender, né, de uma análise, não só do orgânico, mas também como do patrocinado. Uma coisa que me ajudou muito, inicialmente, foi olhar os dados do orgânico. Então eu fazia as publicações, até hoje eu analiso, obviamente, mas eu fazia as publicações dos meus posts, e depois, geralmente, de um dia eu analisava como é que foi o orgânico daquela publicação, né? Eu tive uma quantidade de engajamento bacana, eu não analiso só curtida, acho que hoje em dia, pelo menos, né, utilizando o Instagram como referência, só curtida não quer dizer nada, mas eu analisaria quantidade de comentários, de compartilhamentos, de salvamentos, de pessoas que vêm no direct falar para uma pessoa que conteúdo legal. Então eu verifico tudo isso. E aí isso também muda, inclusive, a tua estratégia de comunicação. Por quê? Você começa a perceber que alguns conteúdos ela gera um engajamento orgânico mais interessante do que outros. Não significa que eu devo excluir outros, porque às vezes você tem aquele conteúdo que ele é mais robusto, que ele vai servir para aquela galera, para aquele lead mais quente, que não vai consumir às vezes um produto, que está a fim de consumir às vezes um conteúdo mais robusto. Então é interessante você ter essa mescla, mas é interessante observar isso também, né, para que vocês possam ajustar
a comunicação e ter um processo. Uma coisa que ajuda muito, até complementando, né, o que Daisy falou, o que Jonathan falou, que é muito legal, uma coisa que ajuda muito nesse processo de vendas, e que é um processo difícil, não é construído da noite para o dia, é a permissão. Uma coisa que hoje a gente fala bastante, uma coisa que acontece muito, a gente tem tanta oferta e tanto patrocinado hoje nas redes sociais, nas televisões por aí vai, que o tempo todo a gente é interrompido. É a questão de marketing de interrupção. Você está lá no teu Instagram, você vai na barra explorando, daqui a pouco vem um patrocinado. Vem um patrocinado. Então, esse processo de interrupção, ele acontece e ele vai ser cada vez mais frequente, porque as pessoas elas estão querendo saber mais sobre como eu faço um patrocinado, no Instagram, no Facebook, no Google Ads, por exemplo. Então, mais do que nunca é importante a gente pensar em conteúdos que agregam valor para a gente gerar a ideia de permissão. A permissão, ela começa de várias formas, mas a permissão ela começa quando você produz um conteúdo legal, pode até impulsionar esse conteúdo. Eu faço isso toda semana, tem alguns conteúdos meus que eu impulsiono. A pessoa dá uma olhada, pô, que conteúdo legal, daqui a pouco ela começa a me seguir. Quando ela me segue, ela está sinalizando para mim, ela me deu algum grau de permissão, ela está sinalizando para mim que se eu postar outros conteúdos, né, a chance do algoritmo mostrar para ela é muito maior e, consequentemente, dela curtir e comentar. E aí vai gerando esse processo. Daqui a pouco, ela começa a comentar, a chegar no meu direct e perguntar algumas coisas. A pessoa queria saber mais informações sobre isso, sobre aquilo. Então, eu entro num processo de relacionamento, né, de permissão de relacionamento. Ele exige um grau de esforço maior, já aviso a vocês de antemão, mas ele funciona. Agora, é um processo que é construção. Eu digo para vocês, eu estou no processo de construção, ainda é muito inicial dessa base de permissão, mas é algo que a tendência é que funcione. Quando ali para frente for vender um curso, for vender uma mentoria ou algo nesse sentido, eu tenho uma base de pessoas muito mais propensas a comprar, porque elas já interagem comigo, elas já me dão permissão constantemente. Então isso é uma coisa legal. Por isso que a ideia, mais uma vez reforçando, trabalhar desejo é algo importante. Por exemplo, desde deu o exemplo lá de empresas automotivas. Beleza, como é que eu posso trabalhar dor e desejo utilizando a ideia, né, para pessoas que têm empresas que vendem carros? A gente fala muito de segurança, né? Tem muitas dúvidas com relação a modelos, enfim, tem o desejo de pessoas que desejam adquirir, tem várias coisas que dá para a gente trabalhar. É sentar, analisar direitinho que tipo de conteúdo que eu posso produzir, porque consegue sair muita coisa legal com relação a isso. Um exemplo bem simples, né, como eu disse, segurança. A ideia de trabalhar com segurança mexe com muitos pais, com muitas mães. Então, isso pode ser uma proposta inicial de se produzir conteúdo com relação a isso. Um outro detalhe também muito legal que eu vejo, muitas pessoas produzindo, e hoje é algo que eu tento agregar. Por exemplo, tem muita gente que nos stories chega e faz consultoria gratuita. Isso é uma forma de você produzir conteúdo legal. Na minha área, emagrecimento e exercício, consultoria grátis, manda bala. E aí um monte de gente fazendo pergunta, ele vai respondendo, vai gerando engajamento ali, as pessoas vão vendo, pô, que legal ele falando sobre isso. Daqui a pouco elas começam a perguntar, cara, será que ele tem uma consultoria sobre exercício e emagrecimento? Eu vou comprar, porque eu consumo esse conteúdo dele, é interessante, ele sempre posta coisas legais, conteúdo de qualidade. Então, acho que dá para se pensar algo nesse sentido em todas os eixos de mercado, né? Para mercado automotivo e por aí vai, né? Hoje em dia, por exemplo, no YouTube, cresce bastante pessoas que fazem revisão de carros. Enfim, vê um lançamento de um carro específico, faz revisão, mostra prós e contras, enfim. Então, dá para a gente fazer. Vai exigir um grau de esforço maior, de constância, que é muito importante, mas, como o Javan disse, com um pouco de paciência, fazendo os ajustes necessários, entendendo que é um processo dinâmico. Você não precisa ter a melhor comunicação do mundo para começar. O que você precisa entender é que existe uma necessidade de você atualizar. A gente precisa ser igual aplicativo, a gente precisa estar atualizando constantemente. Mas se entender que esse processo ele vai acontecer e atualizando, e mexendo na comunicação, ajustando ali e acolá, e tendo a constância, o resultado ele começa a aparecer. Sem sombra de dúvida. Muito bem, muito obrigada, Pedro e Djavan, pelas contribuições. Gente, agora a gente já está chegando agora no final e eu gostaria de abrir para as perguntas. Aproveito que a gente tem 2 convidados aí de alto nível que manjam muito sobre marketing digital e suguem deles. A oportunidade é essa. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloque aí no chat, eu abro o microfone que os meninos vão responder para vocês.
fala sobre Pixel. Acho que é isso. Tiago Pixel é de colocou. Javan, Djavan que é do Pixel. Não, eu vi a pergunta, eu já fiquei rindo. Eu botei a pergunta sobre o Pixel. Eu posso falar, né? Posso falar, né? Vou falar. É que, tipo assim. Pode. Tá, show. Tem duas perguntas massas. Tá. Vou no Pixel primeiro, que é mais complexo. Depois volto na pergunta de Danilo. Assim, eu acho que uma coisa que foi muito importante, assim, para mim, que, pô, virou a chave, foi o dia que o meu mentor, vou dizer assim, o rapaz que me ensinou muita coisa, me deu uma outra visão do que era o Pixel. E aí, depois disso, pá, deu um plim na minha cabeça, que foi quando eu consegui enxergar toda a brincadeira dos caras, né? E é isso que é difícil, às vezes, de explicar para o cliente. Fazer ele entender o que danado é esse pixel, de por que eu tenho que ter esse pixel, de por que eu tenho que fazer tudo o que o pixel quer. Então, o pixel tá top, Rafael. O pixel, ele é uma inteligência artificial, pô, que o Facebook te dá para ele achar o teu perfil, sabe? Tua persona. Então, o que acontece? Ele é um robozinho que está aprendendo junto com você. E aí, quando você troca o olhar do anúncio e vê o anúncio como compra de dados para o seu pixel aprender, você começa até a ter paciência de esperar, porque você vai estar ensinando a ele, pixel, aprenda aí quem é o público. Eu vou trazer a galera da audiência do anúncio para tu analisar. Então, quando você pega a audiência que está no Facebook, que está no Instagram, que está no Google, seja lá onde for, e traz para o teu pixel, ele vai começar a marcar as pessoas. Então, ele vai saber quem só entrou no teu site, só entrou e olhou. Ele vai saber quem apertou no botão de interesse. Ele vai saber quem apertou no botão para ir para o WhatsApp. E daí você começa a criar várias estratégias. Estratégia de remarketing, estratégia de venda, várias coisas. Então, você vai ter lá os dados. Então, eu sei que o cara só entrou e não fez nada. Então, eu posso fazer todo um anúncio só para essa galera. Pô, entrou, teve dificuldade, o que foi que aconteceu? Vamos resolver. Tem suas dúvidas. Aí a pessoa já se reconecta com você. E aí volta esse trabalho que Pedro falou, de estar ali do lado do cara, conversando, conversando. Porque também não adianta nada a gente levar todos os dados, fazer todas as métricas, todos os perfis, se quando chega no gargalo final, não tem uma pessoa qualificada para atender essa gestão humana, porque ele vai lidar com todo tipo de gente. Então, se ele não souber lidar ali, tem gente que não quer esperar, tem gente que sabe esperar. Então, como a gente estava falando, tem que ser o mais rápido possível. Chegou o lead, vai trabalhando, vai sabendo da pessoa, vai perguntando qual é o interesse, o que quer, o que não quer. E aí a pessoa vai quebrando as objeções, né, vai dando essas permissões que o Pedro está falando. Então, o pixel é muito importante nisso. Então, ter um pixel funcionando, conectado no seu site, recebendo dados, é de extrema importância para que chegue no resultado que todos querem. É chuva de venda, de lead, e o negócio não para. E depois que o pixel aprender quem é seu perfil, mano, os custos vão cair dos anúncios e você vai poder até brincar mais com as estratégias ou investir mais, porque você vai ter agora o poder ali na sua mão. Então, minimamente, queria deixar essa ideia do pixel, né, que foi a pergunta de Thiago. Então, se Pedro quiser falar alguma coisa, ele fala e depois eu vou respondendo as outras perguntas do pessoal. Não, na verdade, não, Djavan. Rapidinho, tá? Porque o tempo da gente não está acabando. Não, pode para a próxima. Mas pode ser qualquer site e tem aquela pergunta que o Tiago fez também. Vamos tentar responder rapidinho, que a gente só tem 1 hora. Tem aquela pergunta que ele fez porque apareceu para você. Sim. Então, de via geral, pode ser qualquer site. Minimamente, o que a gente precisa fazer é colocar o Pixel online. Mas claro que se for uma landing page projetada, especializada,
toda com os call to action, com os textos, com os botões, pô, a conversão vai ser muito maior, né? E o pixel vai ter o que analisar de forma mais métrica, mas que pode ser qualquer site, de via geral, pode. O que minimamente tem que estar é o pixel online. Aí você conecta com a BM e ele faz as interações. Se pode ser mais de um site, é recomendado que não, né? Porque vai ficar vários, né, dados alterados de vários cantos e aí pode até bugar, que às vezes acontece até com o Google. Às vezes, se o Tag Manager do Google está em mais de um canto, começa a aparecer muita conversão e aí você começa a não saber o que é real. Você começa a ter muita interação duplicada, dá um bug. Então, a ideia é que esteja só num site. Se precisar de outro site, cria outro pixel e separa, mas minimamente é melhor que, né, cada coisa esteja no seu lugar. Mas você pode alocar, sim, o pixel em vários lugares. E aí, tendo em vista essa ideia geral de separar as métricas para analisar depois, ok. Mas o quanto mais você puder deixar filtrado uma coisa única, né, melhor, mais organizado. Show. Responda essa pergunta de Danilo. Fale um pouco sobre os valores iniciais para fazer o tráfego pago, Pedro, de investimento, no caso. Eu vou responder brevemente esse de Java, né? Como gestor, talvez ele consiga até agregar essa resposta. Na verdade, depende, Danilo. Você pode... Eu acho que o mais importante é analisar as métricas. Se você já tem costume, se você já fez, existe já umas métricas bem estabelecidas de conversão, de custo, né, de clique por link, depende da variável que você vai utilizar. Obviamente, você vai investir mais, né? Do ROI, do retorno em relação ao investimento que você tem. Aí, naturalmente, você vai investindo mais. Se você não tem ideia, eu não sei, aí não fiz meu anúncio, vou começar agora, acho que a minha sugestão é investir pouco, testar mais, faz o teste, usa mais criativo, porque também tem uma coisa que é importante. Quando você vai fazer uma campanha de conversão, por exemplo, de venda, não é interessante que você só tenha um tipo de criativo, é interessante que você tenha vários tipos de criativo, porque aí você vai perceber, pode ser que alguns criativos tenham uma conversão muito maior do que outras, e aí naturalmente vale a pena você pegar inclusive a tua grana e investir mais nos criativos que têm maiores conversões. Eu faço muito isso, né, com minhas publicações, para poder criar autoridade, né? Uma dos meus objetivos é criar e aumentar meu grau de autoridade. Então, constantemente, toda semana, eu faço, né, o patrocinado de publicações que eu tenho no meu Instagram. E eu utilizo como referência algumas variáveis, o custo por clique. Então, se eu invisto, por exemplo, eu acho que hoje no Facebook Ads é no mínimo de R$10 por dia, você já consegue vincular um anúncio. Mas vai depender, se eu utilizei duas postagens, uma me rendeu um custo por clique de 11 centavos e outra me rendeu um custo por clique de 50 centavos, vale a pena que numa próxima semana, por exemplo, tudo vai depender, eu invista mais dinheiro nessa que me gerou um custo menor de clique por link, por exemplo. Então, acho que é muito testando. O tráfego, eu já cheguei a fazer cursos mais básicos de tráfego, mas uma coisa que eu escuto com frequência, eu acompanho algumas pessoas, alguns gestores, está muito relacionado a você testar. Você coloca em prática, analisa as métricas e aí faz os ajustes. E naturalmente, quando você vai ajustando, vai vendo aquilo que deu mais certo, aquilo que não deu, você vai investindo mais grana. Vai investindo mais grana porque você sabe que a chance de você ter um retorno mais eficiente, até maior, é mais garantido. Muito bem. Bom, a gente agora está chegando no finalzinho, né? Eu gostaria de fazer as considerações, os agradecimentos. Quero agradecer a Lua 4 pelo convite. Levantou a mão, pode falar, Djavan. É que faltou a pergunta de Rafa, que ele perguntou quanto de valor seria necessário para um resultado eficaz. Sim. Então, tipo assim, como o Pedro falou, né, e a gente está muito nessa relatividade, você pode colocar desde R$50 e ser constante, como você pode botar R$200. O tempo que é decisivo, mas a questão do valor, claro que quanto mais você vai aumentando o volume investido diariamente, os dados vão ser maiores, né? Então, o retorno vai ser maior. Então, essa análise eficaz que você diz, né, vai vir mais cedo. Porque é diferente um cara que está há 3 meses colocando R$50 do cara que está colocando 500. O cara que está colocando R$500 todo mês,
ali, né, diariamente um valor legal, ele está tendo mais dados do cara que está colocando 50 por mês todo. Então, tudo vai também do seu orçamento e do tempo. Se você está com pouco orçamento, vai no tempo, vai devagarinho, vai na jogada criativa de valor, como o Pedro estava falando, vai criando audiência, bota um pouquinho ali para rodar, para dar alcance, vai fazendo essa brincadeira. Quando for tendo as conversões e entrando mais, logicamente, consequentemente, você vai querer aumentar. Você vai poder aumentar. E aí também reforça o adendo de ter cuidado nesse aumentar, porque às vezes você se empolga e vai querer aumentar demais, aí o Facebook lhe bloqueia. Então, é muito restritivo, tem muitas coisinhas. Aí você vai aumentando aos poucos, devagarinho, vai deixando o Facebook entender que você também está crescendo. E aí, quando o Facebook percebe que você está indo assim num ritmo legal, justo, eles mesmos começam a oferecer chamadas para fazer ajuste de estratégia. Ele chega junto, ele começa a entender que você é um player que está entendendo a brincadeira. Então, ele mesmo já chega junto de você. Então, com o passar do tempo, você vai conseguindo deixar com que o Facebook deixe você botar 30 mil num dia, 2 mil num dia, 5 mil num dia. Mas no começo, o próprio Facebook não vai deixar. Então, esse valor eficaz é uma criação também, é uma constância. Então, no começo, vai na brincadeira pequena, R$ 50, 20, vai vendo, faz um anúncio, alcança ali, faz um orgânico, aí no outro mês mais 2, e vai, e aí quando você vê, a brincadeira é infinita. Muito bem, olha aí, Eduardo entrou agora. Gente, então é isso. Acho que todas as perguntas agora foram respondidas. Fica. João Tiago levantou a mão. Pode falar, Tiago. Eu assisti picado, minha internet tá muito boa, não. Ah, tá. Pronto, então é isso, gente. A gente realmente já está terminando aqui, senão o Meet vai fechar aqui a nossa página e não vai dar tempo para a gente fazer as considerações. Eu quero agradecer a Lua 4 pelo convite, quero agradecer a Pedro Agrícola pelas contribuições, quero agradecer também a Jonathan Javan e dizer que foi muito bom bater esse papo com vocês, trocar essas experiências que só enriquecem realmente a Lua 4, o pessoal que está assistindo, que está participando, que é um conteúdo realmente muito valioso, e que outras oportunidades vão vir também, né? Para a gente sempre se comunicando e trocando esses conhecimentos que são tão necessários para as empresas, para as pessoas, né? Então é isso. Danilo, você vai falar alguma coisa? Então é isso. Muito obrigada, boa noite e tchau, tchau. Valeu, galera. Nós. Até a próxima. Gente, boa noite, até a próxima. Tchau, Falou. tchau.